Eu sou a Jaque, eu sou escritora e artista e agora também eu sou dona de uma papelaria. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre a papelaria, né? E ela chama Recorte Terapêutico. Eu comecei a fazer alguns cadernos, algumas coisas por diversão. E agora eu tenho já alguns clientes e faço cadernos, agendas e coisas afins. Por quê? Eu fiz muitos cadernos agora no final do ano. Eu tive muita sobra de material, que são aqueles retalhos de papel que a gente tira na hora de refilar, às vezes algum material que saiu errado, não tem como vender. E aí eu fiquei pensando o que, que eu ia fazer com esse monte de papel, porque tem papel que é decorado, tem papel que às vezes dá para usar para alguma coisa, e eu não gosto de simplesmente jogar fora, eu gosto sempre de reaproveitar. Mas é muita coisa para eu usar sozinha. Então eu pensei que seria interessante eu montar alguns kits para que outras pessoas pudessem usar esse material e não simplesmente jogar ele no lixo, né? Então eu participo de um grupo de troca de cartas que chamam Envelope de Papel. E nesse grupo, algumas meninas montaram um grupo separado dentro dele para falar sobre junk journal. E aí me veio essa ideia, porque muita gente compra, né, os kits de adesivos, kits de papel decorado para fazer scrapbook e junk journal. Então eu fiz um kitzinho para atender essa necessidade de junk journal, de scrapbook e também para essa troca de cartas, né? Porque tem papel de carta, tem papel com linhas que dá para escrever. Então, eu vou mostrar para vocês. Eu fiz 9 kits e eu vou mostrar um deles para vocês com tudo que tem dentro. Um desses kits eu vou sortear aqui no canal para quem tiver interesse, um ou mais de um, não sei. A maioria eu vou mandar para essas meninas lá do grupo de cartas, que eu já tô até com um código delas para poder mandar. O envelope, ele é um clube que ele é totalmente seguro, porque você faz um cadastro, você recebe um código e agora tem uma plataforma online, um site, um aplicativo que você coloca lá e você compartilha os seus dados somente com as pessoas que fazem parte do clube. Não tem como outras pessoas terem acesso lá ao seu endereço e seus dados. Então eu peguei lá os códigos das meninas desse grupo de Junk Journal e vou mandar para elas. E vou deixar, não sei, uns 2 ou 3 aqui, dependendo da resposta que vocês me derem, se vocês tiverem interesse, para eu mandar para alguém aqui do canal. Então, vou deixar um formulário aqui embaixo para quem quiser, tiver interesse, preencher o formulário e eu poder mandar depois. Vai ser sorteio porque não vai ter assim para todo mundo, né? Então vamos lá que eu vou mostrar tudo que tem aqui nesse kit. Eu vou ficar meio de lado para eu poder mexer aqui, tá, gente? Primeira coisa que a gente tem que ter, além do envelope, claro, é saquinho. Porque como o envelope é de papel e todo o conteúdo que tá nele também é papel, se por algum acaso o carteiro, lá nos correios ou no transporte, no carro, não sei, tiver alguma, tiver muita umidade ou tiver contato com água, às vezes o carteiro tá andando na chuva, não corre o risco de molhar e estragar o conteúdo das cartas. Então, para quem tiver interesse de trocar cartas, entrar nesse clube, tem que ter isso em mente, que além do envelope você precisa de um saquinho, tá? Então vai tudo dentro do saquinho protegido. Primeira coisa que tem aqui nesse kit é essa capa de caderno, é um papel cartão, se eu não me engano. Eu comprei esse caderno na Shopee, ele tem um desenho aqui de uma menininha. Era um caderno de desenho que eu usei e acabou o caderno, e quando eu acabo os desenhos, normalmente eu tiro as folhas e guardo só os desenhos que eu gostei, que ficaram bons, e o resto eu jogo fora, porque são desenhos de teste, né? Às vezes eu tava testando uma técnica, testando alguma coisa, e aí eu fiquei só com a capa e eu fiquei com dó de jogar fora por conta do desenho. Então ela vai dobradinha assim, porque pra caber no envelope. Mas a gente tem aqui uma capa, que você pode usar tanto a capa para fazer
cartão, né? Cartão de aniversário, né? Cartão de Natal. Ou você pode usar o desenho no scrapbook, no junk journal, aí a criatividade que manda, tá? Eu vou mostrar primeiro as folhas não decoradas, porque tem um tantinho bom aqui, né? Primeiro, eu tenho aqui essas folhas, são páginas de uma agenda que eu fiz, e aqui é uma folha com linhas, né? Tem uma aqui que era da agenda, né? Que tá aqui com data e espaço para escrever, então vai essas folhas aqui dentro. Eu tenho também pedacinhos de cartolina que eu usei para fazer um calendário personalizado, e eu queria uma folha que fosse um pouquinho mais grossa. Essa aqui é 120, eu acabei fazendo com 180 gramas, então essa aqui são 3 pedaços de cartolina de 120 gramas, que dá pra você fazer desenhos, dá pra fazer cartões, né? Muitas coisas. Eu tenho um pedaço da folha que era desse caderno, é uma folha tipo um papel avena, meio amarelado, tá vendo? Ele é texturizado, para caderno de desenho, mas a gramatura dele é fina. Eu, se eu não me engano, ele deve ter 90 gramas. Então não é pra fazer aquarela, então não serve. É mais pra coisa, mais desenho a lápis, né? Mais uma folha aqui da cartolina. E aí eu tenho os retalhos, né? Que é o que me levou a fazer aqui esses kits. Eu tenho aqui 2 pedaços de papel roller, né? Que é o papel Paraná que a gente usa pra fazer capa de caderno. Eu tenho um papelão cinza e eu tenho um roller de 2 gramaturas, né? Se eu não me engano, esse daqui, ele tem 2 milímetros e esse daqui é 1,6, ele é mais fininho. Por que eu tô colocando isso aqui? Porque você pode usar pra fazer marcador de páginas, ou pra fazer uma régua, né? Ou pra fazer pequenos cartõezinhos, dá pra fazer imã com isso aqui, dá pra fazer livretos. Então, eu vou deixar aqui. Ele tá num tamanho que eu não uso, né? Quando eu vou fazer pequenos cadernos, eu uso um tamanho um pouco maior. Então, esse aqui é a rebarba mesmo do que eu não usei. E fiz aqui testes de furo pra caderno, né? Então, não tem como eu usar na papelaria. Então, por isso que eu tô colocando aqui pra ser usado aí de forma artística. E vai depender da criatividade da pessoa que vai fazer, né? Também tenho vários pedaços de adesivo branco, porque eu uso o adesivo para fazer a guarda do caderno. E aí, às vezes o caderno é pequeno, eu preciso recortar um pedaço menor, e aí vai ficando as sobrinhas, sabe? Tem um quadradinho, eu tenho essas compridinhas aqui, que é os refilamentos que eu faço, né? Alguns estão com o BOPP, que é o plastiquinho que vai por cima para proteger. Mas, o que eu pensei, né? Que é o que normalmente eu faço quando eu vou reaproveitar isso daqui. Eu faço um desenho por cima do adesivo, na parte branca. Esse adesivo, ele tem o verso amarelado, que é pra gente não confundir, né? E colocar o desenho do lado errado. Então, na parte branca, você pode colocar, fazer um desenho, pintar, você pode estilizar ele para que ele se adeque ao projeto que você está fazendo. Então, é muito útil. Além dos pedacinhos de adesivo, eu tenho um pedacinho menor aqui. Deixa eu ver se tem mais. Eu tenho também alguns retalhos de papéis mais grossos. Eu tenho papel offset 120 gramas, que é o que eu uso para fazer cartões, né? Pequenos cartões de aniversário, cartões de agradecimento. Eu uso esse 120 porque é um que a minha impressora ela puxa com mais facilidade, né? Para fazer esses cartões que são todos preenchidos com tinta, esse daqui ele passa melhor na minha impressora. Dá para usar com gramatura maior, só que aí o desenho ele precisa ser menos carregado de tinta.
porque a probabilidade de enroscar um papel é maior quando você tem um papel mais grosso, né? E como eu precisava fazer muitos e precisava otimizar o meu tempo, esse daqui, ele entrega uma qualidade muito boa também, e pra finalidade que eu precisava, e ele também fica com um acabamento muito bom. Tenho também um pedaço de cartolina azul. Eu não me lembro pra que eu usei a cartolina azul, mas ele ficou aí, esses detalhes. Então, é a mesma coisa, dá pra você fazer marcador de página e etc. Tem aqui mais alguns pedaços dos papéis mais grossinhos, branco, que é cartolina, papel offset 120. E aí, da parte branca, sobrou não, tem mais esse bloquinho de folhas com linhas, que são... Dá pra fazer bloquinho de anotação, né? Tipo post-it. Ou dá pra você usar pra colocar citações no seu scrapbook, lá no Junk Journal, né? Que é uma coisa que às vezes eu gosto de fazer e fica bem legal também. Outra coisa interessante é esse saquinho de Natal, que eu ganhei numa das cartas no final do ano passado, retrasado, que veio coisinha de Natal aqui. E eu não vou usar mais, então eu vou deixar aqui, porque a pessoa pode tanto usar o próprio plástico, né, pra decorar a página, ou pra embalar alguma coisa, né. Vamos aqui, tem essa folhinha de bloquinho de anotação, ela tem linhas no coração, tá vendo? Aqui. E é um bloquinho bem bonitinho que eu ganhei também. E eu usei ele todo já e ficou só essas folhinhas aí. E eu vou colocar junto. Aqui, agora, eu tenho um pedaço de uma capa de caderno que eu fiz, que ela deu errado. Ela ficou com um defeito aqui embaixo, tá vendo? Ficou muito feio e não ia dar um acabamento que eu gostaria. Eu já usei um pedaço dessa capa pra fazer o meu scrapbook e ficou só a carinha do gatinho aqui, que tá muito bonitinho. E eu vou deixar aqui pra quem receber esse envelope, com esse kit, fazer aí o scrapbook. E agora eu tenho pedacinhos de adesivo coloridos, de várias cores. Deixa eu só arrumar aqui. São retalhozinhos que eu tive que cortar pra fazer o acabamento dos meus cadernos. As sobrinhas, aqui, esses pedacinhos. É tipo um adesivo mesmo, é um adesivo, mas ele ficou tipo aqueles adesivos de caderno, sabe? E aí você pode escrever aqui pra fazer destaques, né, de palavras, de coisas. Pra quem faz Junk Journal, isso aqui fica interessante na página. Eu tenho também uma pagininha de bloquinho de borboleta, que sobrou só essa. Tenho aqui um pedacinho do adesivo de uma agenda que eu tive há muito tempo atrás. E aqui tá escrito no primeiro adesivo Sextou. E no outro aqui tá escrito Today e um espacinho pra escrever embaixo. Então, vou deixar aqui também. Tem uns pedacinhos aqui de desenhos que eu coloquei no meu calendário do ano passado, que eu fiz um calendário ilustrado, e aí eu recortei só os desenhos do calendário. Tem aqui um adesivo da minha agenda gamer, que eu fiz a página de teste dos adesivos, e aqui tá escrito Level Up, né, porque aqui a minha agenda gamer, ela é toda inspirada em jogo, né? Então tem esses adesivos com frases de jogos. Tem um adesivo antigo aqui da minha papelaria. Eu não uso mais essa logo, mas eu tinha esses adesivos, então eu vou deixar aqui. Tenho também pedaços de EVA. Eu usei EVA para fazer os meus scrapbooks do ano passado, que eu cheguei a comentar por aqui. E também eu peguei uma encomenda de borboletas. Eu fiz lá no meu trabalho as borboletas assim para decorar, né, o ambiente. E uma paciente que não sabe, eu trabalho em posto de saúde, né? Então, uma paciente viu e pediu para eu fazer para ela no ano passado. E aí, esse ano, ela veio de novo e pediu para amiga dela agora. E aí, eu fiz
E sobrou aqui borboletas azuis. E aí tá separado, não tá colado, tá? Esse daqui eu não usei porque ele ficou rabiscado. Então eu teria que, pra usar, teria que tirar, né, esse rabisco que ficou aqui, porque foi um pedaço que eu risquei errado. Mas a borboleta tá aqui e tem duas borboletinhas com glitter, né, que vai junto. Tem dois pedacinhos de EVA que eu cortei, que eu ia fazer um projeto e não deu certo. Tenho mais um pedaço aqui do EVA azul com glitter, tem um pedaço de EVA vermelho com glitter e um pedaço de EVA preto, que eu também usei pra fazer alguma coisa que eu não lembro. Eu tenho aqui um selo de cola quente que eu fiz e eu coloquei em algum projeto, eu tive que retirar, então ele tá com umas sobrinhas de papel aqui, que se você cortar direitinho, você consegue reaproveitar esse selo aqui, que ele tem o desenho da flor de lótus, que é o símbolo da literatura, né, do curso de letras, e enfim. Agora vamos para as coisas decoradas. Aqui eu tenho dos maiores para os menores, que aí já fica organizado para colocar dentro do negócio, tá? Primeira coisa, eu tenho aqui um calendário de 2027. Como o ano de 2026 já começou e eu fiz as agendas todas de 2026, algumas páginas ficaram erradas, né, por causa da paginação. E tem algumas páginas de teste também. Então, alguns envelopes vai ter o calendário de 2026 e outros vai ter 2027, porque fazia parte da agenda. Eu coloco sempre o calendário do próximo ano, porque geralmente lá no meu trabalho a gente programa as férias com antecedência, tem alguns eventos que você tem que planejar com uma certa antecedência. Então, eu sempre deixo o calendário do próximo ano para a pessoa poder se organizar, né? Ficar certinho. Então, como era uma página de teste, nesse daqui vai 2027 e em algum outro tem o 2026, né? Depois eu tenho aqui um retalho de cartão que eu tava fazendo e saiu errado a impressão, mas ele tem um desenho aqui de uma rena, né, que é um cartão de Natal, e ele tem uma frase escrita: gratidão por este ano que construímos juntos. Pode ser utilizado também no Junk Journal. E aí eu tenho aqui a versão dos cartões, como eles ficaram. Esse aqui já tá todo laminado também, com o BLPP certinho. Só que esse aqui eu não usei porque na hora de cortar ele ficou torto. Ele ficou menor do que o que deveria ser. E aí não tinha como eu entregar, né, fora do padrão que o cliente pediu. E aí ficou pra trás, vai dois desse aqui, né, se você quiser guardar o Natal, ou se quiser aproveitar. E tenho também papéis de carta. Eu tinha uma coleção de papel de carta antigo que eu ganhei de uma ex-namorada do meu tio, uns 15 anos atrás, e ficou comigo até hoje. E aí eu comecei a usar no clube de cartas para escrever as cartas. Então, eu ainda tenho alguns e eu decidi dar eles porque eu não quero mais usar eles para escrever as cartas. Então, eu tenho esse daqui, que tem um duendezinho ali, numa festa junina. Tem esse daqui, que é uma menininha com um gatinho. Aqui. Tem esse daqui do Golden Days, que eu nunca gostei muito dele, mas ele é bonito, sim. Ele é bonito pra ser uma imagem, mas eu não quis escrever nele, porque às vezes não tem, assim, a vibe do que eu quero falar na carta, e aí eu acabo não usando. Tem esse daqui, do He-Man, que é só porque eu não gosto mesmo, eu nunca usei. Tem outro do He-Man. E aí, pra quem participa dos clubes de cartas, vai aproveitar para poder escrever suas cartas. Ou, se você não participa de clube de cartas, aí você faz aí os scrapbooks e junk journals, você aproveita o desenho, né? Dependendo aí da sua temática, da sua página. E aí eu tenho as folhas do meu calendário do advento, que eu fiz de teste. Aqui, o calendário do advento, e atrás eu deixei as imagens. Esse daqui deu errado, né, na hora de eu fazer, então por isso que eu não entreguei pra pessoa. Mas aí eu vou aproveitar aqui essas imagens, que são imagens de Natal, mas também podem ser colocadas em outro contexto, né? Que tem coisas bonitas, né? Bem decoradinho, certo? Tenho também uma página aqui de
agenda de planner, né? Aqui tem 3 campos. O primeiro tem escrito metas para hoje, o segundo é só um coração e o terceiro o melhor do dia, né? Dos 2 lados. Tenho também essa página do meu calendário do advento que eu fiz pra mim, que ele é a capa, né, que eu achei muito bonita essa imagem do biscoito. E aí eu consegui tirar a capa, ela tá um pouquinho rasgada nas bordas, mas a imagem em si tá preservada e aí eu vou colocar nesse kit, porque eu achei muito bonita e dá pra aproveitar também. Tem também essa folha de papel decorado que eu comprei pra fazer um sketchbook. Ele tem alguma coisa escrito aqui, porque eu não sei que língua que é essa, parece que é inglês, mas não dá pra entender. Aquelas letras cursivas antigas. E aí tem desenhos de... parece cartonagem, né? Cartografia. Mais um pedacinho de adesivo. E eu tenho agora os marcadores de página. Eu tenho muitos da época que eu tinha parceria com a editora Pendragon, que alguns autores mandaram pra mim, da Bienal quando eu fui. Então eu vou colocar aqui pra fazer a divulgação desses autores aqui também, né? Porque o marcador de páginas ele serve principalmente pra isso, além de marcar a página, né? Fazer a divulgação. Então eu vou falar quais que tem aqui nesse kit. Nos outros, cada kit tem marcadores diferentes, porque eu tinha muitos, de muitos autores, de muitas editoras. Inclusive tem até alguns meus de desenho que eu fiz. Mas nesse kit aqui vai ser esses... Deixa eu ver quantos que tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 8 aqui. Todos de livros. Sim. Eu acho que estão todos diferentes aqui. O primeiro é do livro A Alcateia, do Glauco Freitas. Na época ele estava na editora Pendragon. Pra quem não sabe, a Pendragon foi extinta, acho que ano passado. Mas o livro deve estar aí em algum lugar, né? Depois a gente procura. Esse daqui é da série Lendárias, a Legião, da Christie Angel. Tem 2 lados, que são, acho que são 3 livros. Esse lado aqui é do livro A Legião. E esse outro lado aqui é o Oráculo, livro da Christie. Esse marcador aqui é um promocional do livro do Bernardo Stamato. Ele escreveu A Era do Abismo e ele fez esses cartões esses marcadores especiais para divulgação, além do oficial lá da editora. Então esse daqui é do Bernardo Stamato, que tem os personagens. Eu não lembro o nome dos personagens, faz muito tempo que eu li o livro. Esse daqui se chama Sunamuk. Esse livro eu não li, ele é do Herbert Silva Costa. A Fuga, da finada Pendragon. Esse aqui eu não conheço, eu não cheguei a ler. Esse aqui é do Tempo Turquesa, do Vieira. Esse aqui é um livro de poesia, se eu não me engano. Depois eu tenho esse daqui, que chama Graham, Contos para Sonhos Horripilantes, da Meg Mendes, né? É uma antologia de contos, se eu não me engano. E eu acho que eu peguei esse marcador no dia que eu fui no Encontro dos Dragões, lá na Pendragon, no Rio de Janeiro. Esse daqui chama Xenu e o Destino de Agren, do Vitor Berto. Esse não é da Pendragon. Eu não me lembro de qual editora que é. Eu também não li esse livro, mas eu ganhei esse marcador. E, por último, tem O Labirinto de Erebos, né? Que é o livro 2 da série A Última Lua Azul, da Marília Barbosa. Também da finada Pendragon. Ah, esse aqui é da série Serena e o Dragão. Tá. Eu não li esse livro também, mas ele é um livro famosinho dentro da editora lá, uma autora que já tava lá com eles há um tempo, quando eu fazia parte, né, quando eu era parceira. E por último, esse... Gente, como é que chama isso? Cartão postal
É um card que veio junto com o livro da editora Wish, que eu comprei, a enciclopédia do incrível ao bizarro. E veio esses cards porque eu comprei no... Como que chama aquilo, gente? Quando você põe no site... que você compra antes. Gente, financiamento coletivo. Eles fizeram financiamento coletivo para poder lançar a enciclopédia. E eu comprei pelo financiamento, então veio algumas coisas extras. E esse daqui é um cardzinho que veio junto. Eu acho que se fala Bojesca. É um card antigo, tá vendo? Eu não sei muito bem o que é isso, parece um relógio. Eu não me lembro, realmente eu não me lembro o que significa isso, mas eu achei bonito, né? Ele tem uma cor interessante. Pra quem faz junk journal e pra quem gosta de postais, é legal essas coisas com cores vibrantes, né? Com desenhos diferentes. Enfim, então esse é o kitzinho. Olha o tanto de coisa que vai no kit. Todos os kits estão com o mesmo tamanho, praticamente a mesma quantidade de coisas, tá? Então, quem tiver interesse, preenche o formulário que eu vou deixar aqui. E quem quiser conhecer a minha papelaria também, tem um vídeo aqui falando sobre ela. Vou fazer um vídeo agora sobre a minha agenda gamer, pra mostrar como ela funciona. Eu já comecei a usar, mas eu vou mostrar pra vocês como ela funciona. E nos próximos vídeos eu vou mostrando mais um pouquinho aqui das coisas que mudaram por aqui no meu universo e neste canal. Então até o próximo vídeo.